Na primeira mesa de debate do 17º Seminário do Projeto Integralidade do Lápis, o tema é Amor Mundi, Políticas de Amizade e Cuidado, sobre epistemologia da resistência. Apresentar as potencialidades epistemológicas da amizade, como exercício político da intermediação no mundo, espaço entre as pessoas e do cuidado com e no mundo, amor mundi. O tema do Amor Mundi, Políticas de Amizade e Cuidado, a Vida na Saúde, que compõe o tema central desse seminário e também a mesa de ontem, a gente significa para nós, do Grupo Integralidade, né, oferecer novas abordagens epistemológicas, né, para tratar na contemporaneidade a própria ideia de integralidade e a própria ideia de cuidado, né. Então é uma perspectiva Foucaultiana, discutida pela professora Eliana Conde, né, a perspectiva da dádiva, Marcel Mauss, professor Paulo Henrique Martins, e a perspectiva de Amor Mundi, né, da Betânia Assi, né, filósofa, que tem sua expertise voltada para o pensamento de Hannah Arendt. A gente entende que representa o amadurecimento, né, de 17 anos desse grupo de pesquisa em sua luta incessante pelo direito à saúde, pelo direito humano ao cuidado e, sobretudo, pelo direito à diversidade, à pluralidade das demandas por saúde. É muito importante a gente cada vez mais resistir na prática, oferecendo reflexões que possam nos dar leituras com compromisso vicário, né, da defesa do Sistema Único de Saúde e, sobretudo, da defesa, né, da vida como forma única de existência no momento que a gente está vivenciando tão dramático no Brasil e no mundo, e não poderia ser diferente no que diz respeito à educação pública, à saúde pública e às políticas públicas desse país. Então, a contribuição dada por essas três pesquisadores só reforça a nossa assertiva que temos que dar consistência e não necessariamente essencialidade para o que a gente está chamando de epistemologia da resistência. Não é um lugar que eu quero chegar somente, não, é o lugar que eu estou atravessando, que eu estou trilhando. Essa é a proposta do Seminário Integralidade. O sistema da dádiva, primeiramente, assim, a ideia de pessoa não se refere só a uma pessoa individual, mas também a uma pessoa coletiva. O Mauss falava da construção das cerimônias, de rituais, de encontro entre pessoas morais, seriam famílias, clãs. Atualmente a gente continua valorizando esse encontro de pessoas morais, as famílias se encontram no final de semana, vamos tomar uma cerveja, mas também a família ela é ressignificada pelo lugar dos indivíduos. Então os indivíduos se encontram também e não são mais como famílias, se encontram como pessoas que têm suas próprias subjetividades. Então esses encontros da perspectiva do Amor Mundi, ele se multiplica. Ele se multiplica de uma visão tradicional mais coletiva, onde o amor e o ódio se passavam pelo coletivo, o Mauss fala a guerra e a paz, para incorporar uma visão individualizada. Então, o amor, o mundo, ele se passa pelo coletivo e ele passa pelo individual. E um estar com o outro. É impossível você conceber o amor individual se conceber os elementos do coletivo, elementos étnicos, geracionais, familiares, políticos, nacionais, religiosos, que interferem na organização do amor individual e que é dado pelo amor coletivo. Só que esse amor coletivo da pessoa moral, hoje ele é ressignificado pelo individual. Então a trajetória individual ressignifica muitas vezes as crenças, os valores, os limites de construção dos limites do amor. Então o amor ele não é ilimitado, o amor ele é limitado em função dos enunciados, das disposições que são dadas em cada momento por uma cultura, por uma sociedade, que fabricam a ideia de amor e a forma como o amor pode ser ressignificado. Acho que eu quero dizer de que resistência nós não estamos falando. Acho que nós não estamos falando da resistência como alguma coisa que vem depois, tá? Como alguma coisa que vem em réplica, tá? A uma opressão, a uma violência, a um controle. Acho que nós estamos falando de resistência como aquilo que já está aí, né? Porque se a gente pensar o poder ou as relações de governo como ações sobre as ações dos outros, essas ações dos outros já estão presentes. Então a resistência ela já existe, tá? Talvez
o que a gente precisa não seja tanto identificá-la, mas encontrar formas de aliar-se a essas resistências, né? Porque parece que é como se a gente tivesse uma necessidade de ter uma concepção prévia e encontrar a resistência a partir do lugar de intelectual, né? Quando eu acho que já existem invenções, criações, formas de amizade, formas de generosidade, formas de dádiva, que é como se a gente não visse, exatamente pelo desejo de encontrar o que seria o futuro, a resposta total. Eu, pelo menos, entendo e entendo a mesa nesse sentido. A concepção de Hannah Arendt, antes de qualquer coisa, é a tomada de percepção de quando você assume responsabilidade, se você ama o mundo suficientemente para assumir responsabilidade por ele. Então, o amor mundi é um conceito que envolve, de certa forma, uma tomada de decisão ética em relação a esse mundo, ao mundo comum. E quando a gente está falando de amor, a gente não está falando do amor dos belos corpos platônicos, a gente não está falando de um amor do ponto de vista de uma afetividade privada, a gente está falando de um amor que, de certa forma, me vincula ao outro, né? Ela vai usar a dádiva do Santo Agostinho, né? Amar é querer que o outro seja também. Então, isso já implica num potencial de resistência, se a gente pensa numa filosofia da resistência, tremendo, né? E se a gente pensa que o mundo comum é aquele que tem que permitir que o outro seja também, ou tenha a mesma visibilidade epistêmica que cada um de nós, isso implica em mobilização de ações políticas comuns, né? Práticas inclusivas, né? Práticas de visibilidade desse sujeito invisibilizado. E aqui tem um ponto muito importante, né? Que é pensar a resistência, pensar o sujeito da resistência como um sujeito que não é só opressão, que não é só captura, que não é só o sujeito da biopolítica, ele é também um sujeito da biopolítica, mas ele é um sujeito que, na mesma ação política em que ele é captura, ele produz subjetivação política e produz resistência. Então, quando a gente fala de resistência, a gente está falando também de criação de subjetividade, né? Criação de sujeitos potentes, mas potentes na própria condição de opressão, né? Então, você não precisa passar pela situação de opressão para produzir a resistência. A resistência também produz libertação, mas produz também subjetivação.